Shabbat Shalom, estamos mais uma vez com vocês para comentar a Parashá desta semana. Continuamos no livro de Números, capítulo 22, 2 ao 25, 9. A Haftará será Miqueias, do capítulo 5, versículo 6 ao capítulo 6, versículo 8. E para a Nova Aliança, a Bíblia de Stern escolhe Apocalipse 2, versículos 14 e 15, e Epístola número 2 a Pedro, do capítulo 2, versículo 1 ao 22. A Parashá desta semana, Balak, é muito conhecida. Nós todos conhecemos o fato que vai se repetir não poucas vezes na história do povo judeu, e nós conhecemos, muitos de nós, pessoalmente, como acontece que aqueles que tentam nos amaldiçoar acabam, pela palavra de Hashem, abençoando. Mas como este episódio é bastante conhecido, eu quero tocar na Parashá desta semana outros pontos que talvez não vemos e não analisamos à primeira vista. O primeiro é que justamente o grande combate ou luta narrado neste episódio é contra Moabe. Mas depois vemos que na história do povo judeu vai aparecer uma mulher muito importante, que é Ruth, a Moabita, que na prática é aquela que vai levar ao povo judeu, ao formar parte integral dele, a casa real de Davi. Ou seja, que Moabe vai ser derrotado no episódio que narra a Torá neste Shabat, mas também ainda vai acabar colaborando com um fator importante na história do povo de Israel. E outro ponto que alguns me comentaram e que acharam muito interessante é justamente o final da Parashá, quando o povo de Israel começa a fazer o culto a deuses estranhos e trazer mulheres de Moabe e de outras nações. E o episódio final desta Parashá é justamente quando um homem do povo de Israel traz uma mulher midianita. E isso causa a raiva de outros, esse desafio a Deus, e eles são, pela mão de um israelita, executados, os dois. Aquele que trouxe uma mulher de fora e a mulher. O comentário que algumas pessoas me fizeram é que Moisés
também casou com uma midianita e não foi castigado por Deus. E o que devemos lembrar é que eu sempre comentei e comento no estudo da Torá. Todo evento que é narrado na Torá ou na Bíblia, em geral, deve ser analisado dentro do contexto social, cultural e o tempo que esse evento aconteceu. Então lembremos que Moisés vai casar com uma midianita quando o povo de Israel ainda não levantou o tabernáculo, ainda não recebeu de Deus as instruções de como viver do ponto de vista ético e moral e religioso. Então é verdade que Moisés casou com uma midianita e inclusive fugiu para Midian. E o sogro dele, sacerdote dos deuses de Midian, foi bem recebido dentro do povo de Israel. Mas o que para Moisés naquele momento não estava ainda proibido, o que nós vemos que acontece no final desta paraxá é que já há instruções claras de como o povo de Israel deve se comportar, inclusive não realizar culto a deuses estranhos e não se misturar com outras tribos. Então, o que acontece é um evento similar, aceitar uma mulher midianita, mas quando isso acontece pela segunda vez, o castigo é grande, é forte, porque já existem leis para o povo de Israel que não permitem esse casamento. Então, lembremos bem disso. É importante sempre estudar um evento na Bíblia, neste caso na Torá, especificamente lembrando o contexto social, cultural e quando esse evento aconteceu. Um bom Shabbat para todos.